Oi, gente, boa tarde a todos, que Deus continue abençoando. Quero pedir que você se inscreva nesse canal, acione aí o sinozinho que aparece, porque sempre que gravar uma mensagem vai chegar a notificação para você assistir o vídeo. Hoje eu quero falar mais um pouco sobre o dízimo, porque eu gravei um vídeo, o vídeo anterior, falando sobre esse assunto, mas foi muito breve, não deu para detalhar mais alguma coisa. Aí o que é que acontece? Vamos fazer uma série pelo menos de 3 ou 4 vídeos para tentar esclarecer mais um pouco sobre esse assunto, colocar o assunto em ordem, né? Pois bem, eu falei sobre a questão das tribos. Talvez essa linguagem você não entendeu muito bem, né? Que a tribo de Levi ou a casa sacerdotal que recebia, arrecadava o dízimo, né? Talvez essa linguagem não foi tão familiarizada assim para você. Quando fala de tribos, não se trata de índio, não está relacionado a povos indígenas, não. Era povos, né, pequenas aldeias e era chamada de tribos. Ou seja, vamos lá no início, logo assim do final do julgamento do mundo antigo. Você sabia que esse mundo já foi julgado uma vez? Pois bem, depois de Noé, que só foi Noé, seus filhos, suas noras e a sua esposa que sobreviveram ao primeiro julgamento do mundo, né? Ou seja, 8 pessoas. O mundo todo foi exterminado. Deus escolheu, após esse evento, Deus escolheu um homem. Esse homem chamava Abrão. Deus prometeu fazer dele uma grande nação. E Abraão teve um filho chamado Isaque, né? Um filho chamado Isaque. Isaque teve Jacó e Esaú. E de Jacó saíram 13 filhos, sendo 12 deles homens. Ou seja, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, esses 12 filhos homens de Jacó, eles começaram a se reproduzirem, a ter a sua família, né? Arranjaram mulheres e começou a constituir famílias, né? E essas famílias foram chamadas de tribos, as 12 tribos de Israel, que quando fala Israel é porque Jacó teve o nome dele mudado quando ele lutou com o anjo. Ele teve o seu nome mudado para Israel. Pois bem, o que é que acontece? Você lembra da história de José? José ele sonhava e os seus irmãos o invejavam. Os irmãos de José, ou seja, os 11 irmãos de José, filhos de Jacó, venderam José para ser escravo no Egito. José foi para o Egito e lá no Egito Deus abençoou José de uma maneira tal que ele passou a ser governador do Egito. Quando veio uma fome sobre a terra, José estava no Egito e só no Egito havia comida. Então o que é que acontece? A família de José, o pai de José e os irmãos de José foram para o Egito. E lá no Egito eles cresceram em número de pessoas. Quando eles entraram no Egito, entraram somente 70 pessoas. Mas quando saíram do Egito, porque para entrar no Egito eles entraram como convidados de honra. Mas só que o rei que os recebeu, ele morreu, assim como José, como o pessoal mais velho morreram. E surgiu outros reis que não conhecia a história de José e que escravizou esse povo ali, esse povo hebreu, a descendência de Jacó, escravizou eles no Egito. E eles passaram 430 anos escravizados no Egito. Pois bem, quando eles saíram do Egito,
430 anos após, eles saíram 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Então essas 12 tribos agora é essa multidão de pessoas que vão agora atravessar o deserto e eles vão lutando e vão vencendo, porque Deus é com eles. E Deus vai entregando as terras que os seus antepassados já tinham caminhado. Abraão já tinha permeado as terras e Deus prometeu a Abraão que daria a ele e a sua descendência aquela terra. Então, quando Israel sai do Egito, o povo sai do Egito, da escravidão, ele sai batalhando contra reinos, contra reis, e vencendo porque Deus era com eles. Então eles começaram a dividir a terra, a dividir. Uma parte era para Benjamim, outra para Naphtali, outra para Isacar, Zebulon, Azer, enfim. Mas Levi, os descendentes de Levi, ou seja, a tribo de Levi, eles receberam um cargo de cuidar das coisas que diz respeito à espiritualidade, às leis espirituais, às leis morais de Deus entre o seu povo. Ele recebeu esse cargo, a tribo de Levi. Então, Levi ele não ganhou terras. Todos os seus irmãos, seus parentes, ganharam terras. Podia plantar, podia criar. Porém, Levi não ganhou. Ele foi incumbido de cuidar das coisas santas, né? Construir um tabernáculo, ou seja, um templo ambulante no deserto. E Levi, a tribo de Levi era responsável pelos cargos, né? De oferecer sacrifícios, né? De matar bezerros, carneiros, enfim, para oferecer sacrifício pelo perdão de si mesmo e do povo. Então, qual foi a ordem ali? Que todas as tribos deveriam trazer para Levi o dízimo, as primícias da terra, tudo que se plantava, tudo que se criava, tinha que trazer, ou seja, nasceu um bezerro de 10, tirava um, entendeu? Tirava a 10ª parte e trazia para Levi, porque eles não tinham ganhado terra, eles não tinham como plantar, não tinham como criar. Então seus irmãos o sustentava ali. Então se originou aí, por lei, a 10ª parte. E os reis passados, eles constituíam isso também. Independente de ser Israel ou outros reis. Eles, como imposto, eles cobravam também 10%. Isso aqui eu só estou tentando colocar o assunto do dízimo em ordem. Não vai dar para falar tudo nesse vídeo aqui porque é extenso. Eu estou querendo falar só sobre o que eu falei no vídeo passado, que foi sobre a tribo de Levi. E talvez muita gente não tenha entendido essa linguagem sobre tribo. Ou seja, tribo era povos, né? Cada um dos filhos de Jacó constituiu um povo, constituiu uma família, a família cresceu, né? E se tornaram em 13 tribos. Por quê? Porque José se transformou em 2 tribos, que foram os seus filhos, Manassés e Efraim. E agora eles traziam a 10ª parte de tudo que eles colhiam ou que produzia através de criação, eles traziam para a tribo de Levi, que cuidava do sacerdócio, cuidava da parte espiritual, cuidava das orações, da intercessão pelo seu povo, né? Então eu vou ficar por aqui para não ficar muito alongado esse vídeo,
mas vou estar postando mais 2 ou mais 3 vídeos para falar mais com relação ao dízimo, para saber aonde nasceu o dízimo e até onde foi a obrigatoriedade do dízimo, o dízimo como obrigatoriedade, né? Então, se inscreva, acione o sininho para quando chegar uma nova mensagem você já saber e assistir, porque vai ser muito interessante. Eu garanto isso. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.